Olá, eu sou o Renato do IoTac e o assunto da nossa conversa de hoje será sobre a maturação de sementes. Quando nós fazemos um cruzamento, nós precisamos identificar muito bem as plantas matrizes e principalmente a data em que aquele cruzamento foi realizado. Então eu lanço mão de uma plaquinha para detalhar tudo isso. Só depois eu preciso conhecer também o tempo de maturação que leva essa semente. A partir de então, eu vou fazer o corte do fruto para levar para o laboratório. Uma coisa que preciso conhecer muito bem é esse prazo de maturação. Nós já conhecemos algumas das principais espécies, isso já é bem conhecido e nós divulgamos. Mas não raras vezes nós observamos esse tipo de perfil que pode ser observado aqui, olha. Esse fruto não madurou. Esse fruto, ele praticamente já tem uma consistência toda amarelada e que veio a abrir. Além desse exemplo, nós temos ainda um outro vaso aqui, com esse mesmo perfil. Essa planta, ela leva 6 meses para madurar. Isso eu já tenho muito bem definido. E aos 4 meses ocorreu isso. Isso pode ser 4, 5 meses e meio. Não importa, essa semente, esse fruto não foi capaz de ter sementes viáveis, sementes que poderão germinar. E por isso então que nós devemos sempre observar isso. E aí eu vou mostrar qual que é o resultado que isso tem quando nós fazemos a semeadura no laboratório. No caso, tanto essa catleia aqui, quanto a desse vaso, eu mostro muito bem, olha. Elas têm o mesmo tempo de fecundação. Elas estão maturando ao mesmo tempo. Aqui uma cápsula completamente saudável. Ela já poderia até mesmo ser levada para o laboratório, mas eu posso deixar com que ela mature melhor. Isso conhecendo muito bem o prazo que ela tem de maturação. Mas é isso que todos precisam levar muito em consideração. Pois se eu não tenho uma semente muito bem madura, eu não consigo ter uma boa germinação. E não raras vezes, eu diria que 95% das vezes em que isso aqui acontece, infelizmente, o meu fruto não gerou sementes viáveis. E aí, o próximo passo é o que eu vou mostrar para levar essas sementes para o laboratório. Para continuar essa parte do envio das sementes maduras para o laboratório, eu vou mostrar agora como deve proceder as formas desse envio. Eu tenho aqui um exemplo de uma semente bem madura. Essa daqui ela atendeu o prazo já conhecido para a maturação da espécie dela e ela está pronta para então ser semeada em laboratório. Para enviar então, que seja por transportadora ou mesmo o Sedex dos Correios, é só colocar isso numa embalagem de papelão, uma caixa. Eu posso acomodar ela em papel, como bem entender, mas é apenas para acomodar ela na caixa, apenas para esse fim. E aí então enviar. Dias depois, ela, ao chegar no laboratório, ela já será semeada. Entretanto, naquele exemplar em que a cápsula amarelou, eu preciso então tomar um cuidado muito maior para o envio, pois uma vez que ela está amarelada, ou pode até começar sinais de apodrecimento numa parte desse fruto, eu vou observar que devo em fazer o envio dessa semente fora do fruto. E isso é essencial, porque o fruto ele tem grande quantidade de umidade. Essa umidade é perfeita então para o desenvolvimento de fungos e trazer ao elevado crescimento de fungo no processo de semeadura. Para isso então,
Se eu enviar desse formato dela com fruto, ela vai chegar ao laboratório e uma vez semeado, ela vai mostrar esse tipo de perfil. Ou seja, todos os processos de desinfestação destas sementes não são suficientes, pois o fungo é uma estrutura de resistência que eles têm e que não vão ser então eficientemente desinfestados pelos processos que nós temos. E aí então o fungo toma todo o meio nutritivo e inviabiliza a cultura. Para prevenir isso então, é necessário abrir esse fruto, retirar todas as sementes e envolver numa estrutura de papel. Sempre papel, pois ele é poroso e ele não retém água. Se for o caso de plástico, ele sempre vai segurar água e isso é um problema terrível. Portanto, eu posso fazer um envelope com qualquer tipo de papel ou adquirir um já pronto, como esses que compramos em livrarias. Posso também fazer uso de um filtro de coar café, ele também é em papel e vai prestar muito bem para essa finalidade. Uma vez colocada então todas essas sementes, não o fruto, no envelope, ele vai chegar ao laboratório, ser semeado e posteriormente mantido numa embalagem fechada contendo sílica gel azul. A sílica gel azul ela tem um forte efeito desidratante. Eu mantenho essas sementes aqui então dentro do papel e aí então posso conservá-lo em geladeira por 6 meses a 8 meses, dependendo da maturação dessas sementes, o grau delas, eu posso permanecer aí com sucesso, talvez até por 1 ano. Mas alguns meses depois de semeado, o efeito que nós observamos é sempre esse. Uma semente que atendeu o tempo mínimo vai germinar dessa forma, contendo então protocormos saudáveis e muito bem desenvolvidos. Entretanto, no caso de sementes que não maturaram, não estão prontas para ser germinadas e que, se houve problema no envio, né, mantendo ali as condições para o desenvolvimento de fungos e micro-organismos, o que observa-se é sempre essa inviabilização da cultura. E, bom, a intenção desse vídeo de hoje era mostrar as formas de envio da cápsula madura para o laboratório.